Bom dia, pessoal. Estamos aqui para mais um curso do Programa Online de Capacitação no Esporte. Meu nome é Deise, eu trabalho na Secretaria de Esportes e hoje nós teremos o curso com o professor Guilherme de Freitas, o Floorball. E nossos agradecimentos ao professor Guilherme, a todos os presentes que estão fazendo com que esse programa seja um sucesso. O programa é uma realização da Secretaria de Esportes e Lazer de Campinas, e nossos agradecimentos a toda a equipe, ao nosso secretário, Abraão, ao diretor Fernando, que estão tocando em frente esse programa, agora nessa época de pandemia. Professor Guilherme, tudo bem aí? Tá por aí? Estou por aqui, Deise. Bom dia a todos. Bom dia. Antes de passar a palavra para o professor Guilherme, eu gostaria de solicitar a gentileza de todos que mantenham suas câmeras fechadas. Agora, no início, já tínhamos algumas pessoas aí com câmeras abertas, então, por favor, verifiquem. Qualquer pergunta, vocês vão colocando no chat, que o professor Guilherme ele vai respondendo à medida das pausas, e eu vou repassando para ele. Então, perguntas no chat. Por favor, não coloquem nenhum link, nós temos uma equipe de gestão da secretaria que tem essa incumbência, tá? Então, professor Guilherme, é com você, muito obrigada e um bom curso para todos. Obrigado, Deise. Novamente, bom dia a todos. É um prazer estar aqui para falar um pouco da nossa modalidade e levar esse conhecimento para mais pessoas. Eu agradeço muito a Secretaria de Esportes pela oportunidade e pela parceria aqui no oferecimento do nosso curso. Bom, eu vou compartilhar com vocês já a minha tela. Para a gente começar. Beleza, vocês estão enxergando a tela aí? Ainda não. Eu só ver se é a minha configuração aqui. Isso, já tá ok, sim. Então, vamos lá. Bom, então eu estou hoje aqui para apresentar a vocês um pouco sobre o floorball. Então, a gente vai fazer uma passagem muito rápida e bem superficial sobre a modalidade. Então, eu chamei de primeiros passos no floorball, né? O que conhecer a respeito do esporte, né? Eu acredito que a grande maioria de vocês não conheça o nosso esporte, mas falar um pouco sobre ele e levar esse conhecimento para mais pessoas. Venho aqui representando a Associação Campineira de Floorball, que é uma entidade que nós fundamos em 2016 e tem ajudado a promover a modalidade aqui na região de Campinas, e também a equipe Invictus, que é a equipe que representa a associação nas competições esportivas. Um pouco sobre quem eu sou, né, como eu cheguei até aqui. Eu sou formado em Educação Física, estudei na Faculdade de Educação Física da Unicamp, sou daqui de Campinas, né, estudei aqui em Campinas também. Tenho 2 especializações na área já. E como experiência profissional, eu trabalho desde a minha graduação com escola pública, né, eu trabalho na licenciatura, trabalhei alguns anos na rede estadual, hoje eu sou servidor da Secretaria da Educação aqui de Campinas, então trabalho na rede municipal de ensino, e trabalhei também alguns anos como educador do SESC, trabalhei em São Paulo, trabalhei no SESC aqui em Campinas também. Além dessa parte profissional, vamos dizer assim, remunerada, eu também exerço a parte diretiva do esporte, então eu sou um dos diretores da Associação Campineira de Floorball, e desde março deste ano estou também trabalhando na diretoria da Associação Brasileira de Floorball também. Então tenho trabalhado aí nessas frentes, principalmente na parte da educação, e hoje também com essa parte de terceiro setor e desenvolvimento do esporte. Para falar um pouco do floorball especificamente, eu quero fazer uma introdução para vocês, pessoal, trazendo a história desses jogos com taco, porque eles dão todo um contexto para a gente entender o surgimento do floorball
e como ele é uma prática diversificada em relação a outros esportes que também usam taco. Então, esse resgate histórico ele é importante, como em qualquer outra modalidade, para que a gente possa compreender realmente como a modalidade funciona. Então, a história dos jogos com taco, ela remonta à antiguidade, e foram encontrados registros arqueológicos, tanto no Egito como na Grécia Antiga, de figuras, imagens e representações humanas usando algum tipo de equipamento para rebater algo semelhante a uma bola, né, como a gente pode ver aí nas imagens abaixo. Então, isso já vem desde a antiguidade. Como a gente sabe, todos os esportes modernos, eles surgiram de práticas de passatempos e recreativas que as pessoas realizavam no seu tempo livre, né, para se entreter, para se divertir, e de alguma forma isso foi ganhando regras ao longo dos anos. Então, os esportes com taco não são diferentes. Nessas civilizações mais antigas já haviam registros. Durante a Idade Média, essas práticas foram se configurando, né, quando houve aquela diferenciação entre tempo de trabalho e tempo de lazer. Então, nos tempos de lazer, os códigos e os jogos que surgiam iam sendo passados aí pela tradição popular, e a história caminhou com esses jogos, dando origem aos jogos que nós conhecemos hoje, né. Essas imagens aqui já apresentam alguma coisa muito semelhante, por exemplo, ao que a gente tem do futebol, do hóquei. A última imagem à direita, lá na parte inferior, é um ancestral do golfe. Então, são modalidades que surgiram dessas práticas mais primitivas. Então, hoje, no universo dos esportes com taco, nós temos aqui uma diversidade realmente de modalidades que tem características totalmente diferentes, né? Apesar de lidarem praticamente com os mesmos objetivos, que é nada mais do que marcar mais pontos que o seu adversário. Então, a gente tem a maioria delas de origem anglo-saxã, né, e principalmente da Grã-Bretanha, né, onde eram muito comuns os jogos com taco. Então, da Inglaterra, da Irlanda, a gente tem o hóquei sobre grama, né, que é uma modalidade, inclusive, do programa olímpico. Nós temos o hurling, que é uma modalidade bem específica, jogada na Irlanda, que tem muita similaridade com o hóquei, mas acaba juntando elementos muito semelhantes também ao rugby, ao futebol americano. Nós temos o lacrosse, que é bem popular nos Estados Unidos, é um esporte americano. O cricket, que também surgiu na Inglaterra, mas hoje tem muita popularidade nos países que antigamente eram colônias inglesas, então Índia, Paquistão, jogam muito cricket. E o beisebol, né, que tem o seu parente ali mais próximo, que é o softball, é uma modalidade também de grande alcance nas ligas americanas, também surgiu aí como um dos esportes com taco mais populares. Então a gente tem todo um universo que tem cada jogo as suas características. Esses jogos nós temos aquele que deu origem ao futebol, que é o hóquei. Então eu vou falar um pouco sobre o hóquei no gelo e como ele surgiu até ele se tornar até o futebol, que se tornou uma variante do hóquei no gelo. Então, quando a gente falou ali atrás do desenvolvimento dessas modalidades, isso aconteceu na Europa. Deixa eu acender a luz aqui rapidinho. Aí. Na Europa. E a partir da descoberta, né, da chegada dos europeus ao continente americano no século XVI, a ocupação da parte norte do continente americano ela foi feita basicamente por duas civilizações. Os britânicos, né, da ilha da Grã-Bretanha, e os franceses. Foram os dois povos que chegaram aqui primeiro e começaram a ocupar esse espaço. Vindo essas pessoas para cá, para começar a morar, a trabalhar e ocupar esse espaço, elas trouxeram consigo também os seus jogos, os seus passatempos, as suas atividades que eles faziam no seu tempo livre, né, para se divertir, para passar o tempo, para interagir com os vizinhos, com a comunidade com a qual eles viviam. Então, dentre esses jogos dessa época, nós temos o shinty, o bandy e um jogo já semelhante ao que a gente tem hoje como o hóquei, né, já com uma característica um pouco diferente, ainda muito desorganizado, né. Se vocês olharem ali as imagens à direita, a imagem acima, que é um registro jornalístico, dá para ter uma impressão do que eram esses jogos de hóquei, shinty ou bandy, né? Era uma multidão de pessoas, cada um com seu taco, tentando bater a bolinha de maneira bem desordenada. Não existia um código, um regulamento para dizer o que podia, o que era falta, o que não era, divisão de equipes, era meramente um divertimento desorganizado. Isso incluía, inclusive, um certo preconceito por parte de uma boa parte das pessoas, no sentido de considerar o jogo muito violento, agressivo e que não acrescentava.
Acho que um detalhe importante aqui, é legal a gente fazer essa observação, o nome hóquei, o pessoal atribui a origem do nome a um instrumento que os franceses chamavam de hoquet, que era um cabo, normalmente de madeira, construído com osso de animal, e que tinha uma ponta curva. Então, desse hoquet se institui que veio o nome hóquei. Então, uma curiosidade sobre o nome da modalidade. Então, a partir do século XVII, ocorre um fenômeno na América do Norte chamado de Pequena Era Glacial, não só lá, mas também em outras partes do mundo que estão localizadas mais ao norte, que se tratavam de períodos em que o inverno era muito rigoroso, períodos curtos, mas de inverno muito rigoroso. Caía neve, gelava, congelava os lagos, congelavam todas as superfícies expostas. E esse inverno rigoroso acabou gerando nas pessoas a necessidade de que elas, de alguma forma, buscassem outras maneiras de circular pelos espaços, né, de transitar pelas regiões onde elas habitavam. Então, para atingir esse objetivo, buscou-se várias alternativas, até o desenvolvimento dos patins, que se usa para patinar no gelo. Então, os patins foram a forma encontrada para se deslocar de maneira mais eficiente aí, né, em lagos congelados, em outras superfícies que requeriam um transporte mais dinâmico. Com isso, outros jogos que já existiam, que as pessoas costumavam praticar na terra, na grama, nos campos, foram sendo basicamente adaptados para que as pessoas não deixassem de jogar nesse período em que nevava ou estava tudo muito congelado. Então, esses jogos foram trazidos também para essas superfícies de gelo e começaram a ser jogados com patins, né? Inclusive aquelas práticas que eu falei ali anteriormente. Isso avança ao longo dos próximos séculos e a gente culmina no ano de 1875, em Montreal, no Canadá, onde é registrada a primeira partida de hóquei no gelo. Então foi assim atribuída porque era uma partida com duas equipes distintas, usando seus tacos para jogar e marcar gols, e principalmente com o uso do disco. O uso do disco foi pensado para que, de alguma forma, as pessoas que estivessem lá assistindo não tivessem nenhum risco, porque a bola, ela realmente tem uma tendência maior a subir, né, conforme ela rebate em algum lugar, ela tem uma superfície que tem uma outra característica, e o disco ele desliza mais pela superfície, dificilmente ele vai subir. Então, ou foi feita a opção por um disco de madeira nesse primeiro jogo, os tacos também eram de madeira naquela época, e a gente considera que nesse 3 de março de 1875 aconteceu então o primeiro jogo de hóquei no gelo. E aí o hóquei no gelo, obviamente, avançou para se tornar aquilo que nós conhecemos hoje, né? Alguns anos depois houve a elaboração das regras, um código para que todos aqueles que jogassem da mesma forma, né, para que fosse uma coisa organizada. Em 1898, um nobre das regiões ali próximas à fronteira do Canadá e Estados Unidos, chamado Lord Stanley Preston, ele faz a doação de uma taça de prata para premiar o campeão desse primeiro torneio que surgiu. E essa taça foi nomeada Stanley Cup, em homenagem ao Lord, que deu a taça de presente. Inclusive, é o nome que permanece hoje como a taça, né, que é entregue ao campeão da Liga de Hóquei norte-americana. Então, a primeira liga vai surgir em 1904, e em 1917 surge a NHL, né, a Liga de Hóquei Nacional, inicialmente apenas para equipes. Já são 31 equipes, que são tanto do Canadá como dos Estados Unidos, e que eles sim disputam essa Stanley Cup, né, que é essa taça que eu coloquei aqui na parte inferior à direita. Vocês podem ver um pouco da evolução, porque na taça vão sendo colocados os nomes dos campeões, né, semelhante a algumas taças que a gente tem, por exemplo, no futebol também, né, cada campeão tem o seu nome gravado ali na taça. A partir dessa popularidade que as modalidades de hóquei no gelo foram tendo, né, que a prática da modalidade do hóquei no gelo foi tendo, as pessoas buscavam também praticar o hóquei em outros espaços. Então isso foi ganhando uma outra característica com o passar do tempo. Então a gente começou a observar que as pessoas, mesmo em períodos em que não havia, por exemplo, gelo, né, que não estava frio, as pessoas começaram a jogar em outros espaços. Isso deu origem a outras práticas. Então, a partir do hóquei no gelo, a gente está falando aqui do ambiente norte-americano, né, as pessoas começaram a pensar outras formas de jogar algo semelhante ao hóquei fora do gelo. Então, seria algo como o hóquei no gelo fora do gelo. Então, a gente tem o hóquei inline, que talvez seja aquele que mais se aproxima do hóquei no gelo, que são os patins que têm as rodas em linha,
E aqui no Brasil se joga muito hockey inline, né? Ele é bem comum, inclusive aqui em Campinas, se eu não me engano, tem a equipe do Guarani, tem a equipe da Hípica, já houve a equipe da Ponte Preta, é bem comum aqui no interior de São Paulo, o pessoal são muitas equipes que jogam realmente o hockey inline, é bem popular, é bem comum. Outra modalidade que surge como uma prática alternativa ao hockey no gelo é o street hockey, que nada mais é do que com as regras do hockey, com o patins inline, porém com menos equipamento, né? Uma coisa um pouco mais flexível, menos jogadores por equipe, algo semelhante ao que a gente faz, por exemplo, com o futebol, quando a criançada joga na rua, né? Aquele 2 contra 2, né? Com um golzinho pequeno, alguma coisa nesse sentido. Nós temos também o roller hockey, que é uma modalidade muito popular na Europa, principalmente, países como Portugal, Espanha, Alemanha, se joga muito roller hockey, que o roller é o patins com aqueles 2 pares de rodas, né, um para frente e um para trás, né, aquele patins mais antigo, né, mais tradicional, também com menos equipamento, não tem tanto contato físico. O roller hockey é basicamente uma adaptação do hockey sobre grama para ser jogado dentro de quadra e com patins, né, para a gente ter um pouco clara essa diferença. Aí a gente tem 2 práticas que já abdicam do uso do patins para facilitar a absorção por parte das pessoas que possam jogar em qualquer espaço, em qualquer condição. Então a gente tem o ball hockey, que foi uma adaptação com uma bolinha para ser jogado com os materiais de hockey, então eu já jogo sem patins e correndo ali com o taco na mão, com uma bola diferente, né, uma bola de borracha, mas uma bola. E o floor hockey, que é uma modalidade praticada muito mais por crianças lá na América do Norte, que usa equipamentos de plástico, né, são esses tacos plásticos que a gente consegue ver aí na imagem, e um disco também. Então, nesse contexto do surgimento de várias práticas diferentes, né, práticas que se assemelhavam ao hockey no gelo, mas que eram jogadas fora do gelo, fosse com patins ou sem patins, vão surgindo as necessidades, né, que as pessoas conseguem ingressar com mais facilidade. Por quê? Porque não tem que usar patins, não precisam de superfície de gelo, e elas começam a querer jogar mais esses outros esportes também, né? Agrada também a outros públicos. Com essa popularidade, algumas empresas começam a se dedicar a fabricar equipamentos específicos para essas outras práticas. E dentre elas, a gente vai destacar a empresa Coson. A empresa Coson foi a primeira fabricante de tacos e bolas de plástico para serem jogadas de maneira alternativa ao hockey no gelo. Então era algo pensado entre o floor hockey e o ball hockey. Materiais mais leves de plástico, a bola também já era uma bola de plástico furadinha para que ela pudesse caminhar e se deslocar com mais facilidade. Então, a Coson foi a primeira empresa a fabricar esse equipamento. E na década de 70, era muito comum, já nos Estados Unidos, que nas grandes universidades houvesse a presença de pessoas vindas de outros países para fazer os seus estudos, para se graduar, intercambistas. Dentre esses intercambistas estavam lá estudantes da Suécia. Esses estudantes tiveram contato com o hockey no gelo, obviamente, mas também tiveram contato com esse material alternativo, né, essa modalidade diferente, que era ou o floor hockey ou o ball hockey, e acharam interessante, porque era uma prática um pouco mais democrática e não necessitava do uso do patins, muito menos tinha aquele contato físico exacerbado que a gente vai ver no hockey no gelo. Então eles pegaram esse material da Coson, esses materiais de plástico, bolinhas e tacos, e levaram de volta para a Suécia. E lá eles começaram a organizar jogos entre eles com essa característica um pouco mais simples. E isso pegou muito gosto nas pessoas, se tornou muito popular. A partir dessa popularidade, as pessoas foram se conhecendo, querendo jogar mais, foram começando a regulamentar essa prática, e a partir desse material novo, essa prática diferente do hockey no gelo, é que surge o floorball, com suas regras próprias, com suas características como modalidade. Já em 1979, a gente tem a fundação do primeiro clube na Suécia, o IBK Sala, e em 1986, que é tido como a data aí mais importante da história do floorball, a fundação da Federação Internacional de Floorball, que é a IFF. 3 países participaram dessa fundação, a Suécia, a Finlândia e a Suíça, que a gente vai ver daqui a pouco, são os países que hoje ainda dominam o cenário internacional na prática do floorball. Resumir um pouco
como foi o surgimento do floorball, né? A gente teria o hóquei no gelo, sem a superfície de gelo e sem os patins, com um acréscimo de tacos de plástico, materiais mais leves, mais práticos, e a gente chega ao floorball, que em 1996, que é o ano do primeiro mundial masculino e feminino, né, do primeiro mundial dessas categorias adultas, a gente tinha uma forma, né, vocês veem que tinha uma característica, e hoje o esporte está bem mais desenvolvido aqui, a partir do ano de 2020. Muito bem. Tem alguma pergunta, Deise? Tem alguma coisa já? Vou fazer uma pausa aqui para tomar uma água. Não temos perguntas no chat. Quem quiser, por favor, no chat. Aproveito para... Beleza. Eu vou seguir mais um pouco aqui, daqui a pouco eu faço mais uma pausa, então. Ok. Bom, então, vocês já tiveram um pouco da noção de como surgiu esse esporte, né, o floorball. Então, ele é uma variação do hóquei no gelo. Mas o que a gente gosta de valorizar no floorball é que ele vai encontrar-se com características de outros esportes. Porque essa característica de você correr sem o patins, da bola, né, ela vai se assemelhar a outras modalidades que a gente já tem um pouco mais de conhecimento. Então, no floorball nós vamos encontrar dribles, jogadas, defesas do goleiro, daqui a pouco nós vamos falar um pouco a respeito do goleiro, esse tipo de jogo de disputa entre adversários, de superar o adversário, de marcar gols, o floorball vai ter. A própria dinâmica do jogo ela é muito intensa, são contra-ataques que se sucedem, né, a alternância da posse de bola é muito grande, então uma equipe perde a bola, daqui a pouco vem a outra, e aí isso vai alternando durante o jogo, então é muito parecido, por exemplo, com o que a gente vê no basquete, ou no handebol, no próprio futebol, futsal, né, são características que vão aparecer, essa intensidade ela é muito grande. Tem jogadas espetaculares, são dribles, são batidas na bola que você vê e acha muito incrível, muito interessante realmente. E eu acho que uma das grandes coisas, por isso tem essa mistura, essas características de diferentes modalidades, o floorball realmente é para todos, porque a gente pensa em uma modalidade como essa como algo muito distante. E eu acho que talvez seja um dos grandes fatores para o desenvolvimento dela é justamente esse, porque poucas pessoas já tiveram contato. Então, quando a gente apresenta o esporte para um grupo de pessoas que já está acostumado a jogar alguma coisa, todos partem do mesmo princípio, né? Ninguém teve tanto contato. A partir daí, todos vão se desenvolvendo de maneira bem equilibrada. E é lógico que quem tem uma experiência maior em modalidades esportes coletivos de invasão, como futebol, handebol, basquete, vai pegar um pouco mais rápido. Mas, a princípio, que é o uso do taco e da bolinha para conduzir a bola, para fazer o jogo andar, todos estão no mesmo nível. Por isso que a gente gosta sempre de dizer o quanto é democrático o floorball e quanto ele é um esporte para todos. E a grande bandeira que a gente carrega aqui no Brasil é justamente a mistura do hóquei com o futebol, com o futsal, né? Que tem essa coisa do drible, do gol, e é bem bacana se vocês depois tiverem a oportunidade, vão atrás de vídeos, que é bem interessante. Eu não vou apresentar aqui, porque no vídeo, quando a transmissão é feita dessa forma, não fica tão bacana quanto ver realmente funcionando. Então, depois da apresentação, recomendo vocês darem uma busca aí sobre vídeos de floorball. Vou falar um pouco, então, mais especificamente do que é a modalidade. Então, o nome vem de duas palavras da língua inglesa, né, onde floor significa piso, solo, chão, e o ball é a bola. A definição mais fácil que a gente pode fazer do floorball é que ele é um esporte coletivo de invasão, similar ao hóquei no gelo, praticado sem uso de patins, usando uma bolinha e preferencialmente jogado em pisos lisos, em quadras poliesportivas, né? Assim a gente pode, de alguma forma, aproximar. Então, isso é a definição do que é floorball. Hoje, no mundo, a gente tem uma permeabilidade muito grande do floorball. Nós temos 74 países que são membros da Federação Internacional de Floorball já hoje, membros oficiais, né? Alguns são membros provisórios, já esse mapa está até um pouquinho já desatualizado, porque nós temos muitos países da Ásia e da África que ingressaram nos últimos 3 anos, esse mapa é de 2018, se eu não me engano, já ingressaram, então, na IFF, já estão praticando a modalidade a nível muito mais organizado. Então, tem uma permeabilidade muito grande, estima-se que sejam mais de 3 milhões
mais de 5 milhões de praticantes de floorball no mundo registrados, né? Então, a gente fala de jogadores que estão ali em ligas, competindo por equipes, fora aqueles que não são registrados, crianças, em projetos, em escolinhas, né? De categorias de base. Então, são muitos jogadores de floorball espalhados pelo mundo aí, em todos os continentes já há a presença do floorball. Inclusive, o Mundial de Floorball é uma das 10 maiores competições esportivas que acontecem no mundo. Isso é um dado bem curioso. Apesar da gente não ouvir falar tanto do floorball, o floorball tem essas competições como entre as 10 maiores do mundo. Para vocês alguns dados em relação aos países que têm o maior desenvolvimento no esporte. Então, aqueles que, de alguma forma, têm o maior destaque em campeonatos mundiais. A Suécia é o Orkonkur, é o país onde surgiu a modalidade, onde se pratica com o maior número de pessoas, tem o maior número de jogadores, o maior número de equipes, e detém a maior quantidade também de títulos a nível mundial adulto. A Suécia é realmente a grande potência na modalidade ao longo da história. No entanto, nos últimos anos, pelo menos na categoria masculina, a Finlândia tem obtido os títulos. Ela foi campeã em 2016, foi campeã também em 2018. Em 2020 ainda estamos na expectativa aí que o Mundial aconteça, né? Então vamos ver como é que vai ser. Então a Finlândia tem se destacado principalmente no masculino nos últimos anos. Nós temos também a Suíça, que é a terceira potência, né? Que vem logo atrás ali, sempre ficando com as medalhas de bronze, sempre em terceiro lugar. E fecha aí os 3 que realmente fundaram a Federação Internacional de Floorball. Em quarto, a gente tem a República Tcheca, que está sempre também surgindo nas competições de base, já conseguiu algumas vezes ficar em terceiro, em alguns mundiais, enfim. A República Tcheca também é um dos países que mais pratica floorball no mundo. Outros países que a gente pode destacar, né, são principalmente os países europeus, Alemanha, Noruega, Dinamarca, Letônia, Estônia, o leste europeu tem muita prática já do floorball. Aí a gente vem para a Austrália, que talvez seja Austrália e Estados Unidos brigam ali pela colocação de ser o melhor país não europeu, vamos dizer assim, no floorball. E na Ásia tem um contexto também bem interessante, com Singapura e Tailândia representando muito bem o continente em praticamente todos os mundiais, além do Japão, da Coreia, enfim, tem outros países que praticam também. Mas esses são aqueles que têm o maior destaque realmente, a Suécia, a Finlândia, a Suíça e a República Tcheca. Vamos falar um pouco do floorball. Guilherme, pois não. Posso interromper um minutinho? Primeiro que tem uma pergunta, e segundo que a gente pode fazer um teste aqui, porque o seu som está falhando um pouco. Tá falhando? Então, eu pediria que você desligasse sua câmera, porque ela está travada, ela está congelada mesmo. Tá. Então, talvez você vai ter que interromper a apresentação e desligar a câmera, né? E daí eu vou fazendo a pergunta que está aqui, pode ser? Claro, fica à vontade. Eu vou subir a apresentação de novo. A Dilcineia, ela está perguntando é o seguinte, pensando em um esporte para todos, este esporte exige um material individual que não é barato. Tem projeto para ser trabalhado em escola pública? E onde podemos indicar pessoas interessadas em participar sem custo? Excelente. Eu vou só responder uma parte, a outra eu vou falar um pouco mais no final. Eu já vou dizer para a Dilcineia que esse material não é caro. Ele fica caro aqui no Brasil, porque a gente não tem, infelizmente, a comercialização dele aqui. Mas o material em si, ele não é caro. Ele é um material realmente barato. Se a gente for, por exemplo, em lojas que vendem material de floorball lá fora, você vai encontrar tacos por menos de $10. Um conjunto com 10 a 12 tacos, ele não custa mais que $50 para você jogar, por exemplo, a nível escolar ou a nível de prática recreativa. O que realmente encarece o material para chegar aqui no Brasil é a questão da importação. Infelizmente, a gente não tem lojas que façam a comercialização desse material aqui. A gente tem algumas opções, sim, que eu vou apresentar depois no final, de tanto para construir esse material de maneira adaptada, para que você possa fazer uma prática inicial,
como também algumas opções para emprestar esse equipamento. Mas eu vou me reservar o direito de responder lá no final, que eu já até preparei um slide sobre isso. Ok. Tudo bem, vamos seguir então. Melhorou o microfone? Ele ainda falha às vezes, mas parece-me que está melhor. Tá, ok, vamos lá. Eu vou falando mais pausado, quem sabe melhora um pouco. Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre o surgimento do floorball aqui no Brasil, como é que ele chegou ao nosso país. Então, o floorball chega no Brasil na cidade de São Paulo, em 1998, e através de um grupo ali de imigrantes da Suécia, que apresenta o esporte para a comunidade, que começa a praticá-lo em alguns espaços ali da cidade, e através dessa comunidade que começa a jogar, é fundada a Associação Brasileira de Floorball, que é a entidade que representa o esporte aqui no Brasil perante a Federação Internacional de Floorball. Então, a ABF, né, a Associação Brasileira de Floorball, ela regulamenta, organiza e divulga tudo aquilo que acontece no floorball em território brasileiro. A principal competição da Associação Brasileira de Floorball é o Campeonato Brasileiro, que ocorre anualmente, normalmente no segundo semestre. Ele é realizado desde 2012. No ano passado, na 7ª edição, nós contamos com a participação de 10 equipes que vieram de 4 estados diferentes, somando aí mais de 100 atletas adultos participando entre homens e mulheres. Dada a quantidade muito pequena de mulheres que ainda que por enquanto jogam floorball no Brasil, a gente ainda faz os campeonatos, são promovidos de maneira mista. Então, homens e mulheres jogam junto. Isso é um dado muito interessante, talvez mais uma das características aí vantajosas, é que não há prejuízo na prática entre homens e mulheres. Ali é tudo muito equilibrado e as regras permitem que isso aconteça. Muito embora oficialmente a modalidade seja assim dividida em masculino e feminino, né, a nível internacional, a nível de competições oficiais, a gente aqui no Brasil ainda faz essa opção para que as mulheres que têm se interessado, que gostam de jogar, possam praticar, possam competir também. Ainda falando do floorball aqui no Brasil, não há ainda nenhuma seleção brasileira que tenha disputado qualquer competição internacional. O Brasil nunca participou das eliminatórias para os mundiais de floorball, seja no masculino ou no feminino. Então a gente ainda não tem uma permeabilidade aí em relação às competições internacionais, como o Brasil representando o país. No entanto, o Campeonato Brasileiro de Floorball a gente considera que é uma competição que funciona muito bem, sendo que as suas 7 edições desde 2012 têm sido vencidas aí por equipes aqui de São Paulo e nos últimos 3 anos pela equipe Rockstar, que é uma equipe lá de Curitiba, no Paraná, que conta aí com atletas muito bons. Atualmente, a ABF tem 10 equipes que são filiadas, são justamente aquelas que participaram do Campeonato Brasileiro, estão divididas aí na região Sudeste e Sul, muito embora nós tenhamos registros de práticas de floorball em todas as regiões do país. Então, há vários estados que possuem núcleos com jogadores, sejam crianças, adolescentes ou mesmo adultos, que estão praticando floorball. Então, aí embaixo eu coloquei algumas das equipes que atuam aqui no Brasil, né, as equipes que participaram do último Campeonato Brasileiro, para vocês terem uma ideia. E esses estados que eu deixei descritos aqui, né, Amapá, Ceará, Goiás, Minas, Pará, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Tocantins, são os estados nos quais nós temos registros aí de pessoas que desenvolvem um trabalho de formação de equipes ou com jovens com o floorball. Então, ele já está aí presente em diversas regiões do país. Agora vamos para uma próxima etapa, onde eu vou apresentar para vocês aqui um pouco das regras do esporte. Primeiramente, então, vamos falar sobre a quadra. Essa é a cara de uma quadra de floorball. Então, ela tem esse formato arredondado nos cantos, justamente para evitar que a bola fique presa, né? A quadra, ela é cercada
por uma espécie de parede lateral, a gente chama de rink, né? Como vocês podem observar nas imagens ali à direita, onde eu coloquei uma imagem do Mundial Masculino de 2018, então tem toda aquela parede ao redor, para cercar o jogo, para que a bola não saia com facilidade, e a outra figura abaixo é o rink que a Associação Brasileira possui, utilizado nos últimos campeonatos brasileiros. Então é um rink também que consegue ali fazer com que o jogo se aproxime muito do que é praticado lá fora. Isso realmente trouxe muita evolução. Então na quadra nós temos, como eu falei, esse formato arredondado, formado também pelas paredes laterais. Temos uma linha central que divide as duas metades da quadra. Temos esses retângulos localizados mais perto da linha de fundo, sendo que o maior a gente chama de grande área e o outro a pequena área. A pequena área, ela durante o jogo é exclusiva do goleiro, ninguém pode jogar ou entrar dentro dela, para proteção do goleiro. E além disso, né, dessas marcações da área e da linha que divide o campo, a gente tem essas marcações que ficam nos cantos da quadra. Vocês podem ver um pequeno sinal de mais, né, essa pequena cruz que fica ali localizada próxima à lateral, são 4 cruzes, e nós temos 2 marcações também na linha central. Essas marcações são chamadas de pontos de face-off. O face-off eu vou explicar daqui a pouco o que é uma disputa de bola. Então, normalmente elas acontecem nessas marcações. Então, a quadra oficial, ela tem o tamanho de uma quadra de handebol, uma quadra de futsal, né? 40 por 20 metros. Falando um pouco agora das traves utilizadas para o jogo, a trave tem a altura de 115 centímetros e uma largura de 160, então é uma trave pequena, né? Uma trave que, se um jogador em pé ali, ela vai bater mais ou menos na linha da cintura. Ela é móvel, então ela não pode ser fixa no chão, essa trave ela se mexe, justamente para evitar que o jogador, ao esbarrar na trave, não se machuque. Ela também é bem leve, todo o material é tubular, ele é oco, e normalmente na cor vermelha, para uma boa sinalização. E ela também possui além da rede que fica ao redor da trave, nós temos uma rede que é localizada a 20 centímetros de distância da linha de gol, que, como os lances são muito rápidos, essa drop net, essa rede que fica atrás da linha do travessão, serve para visualizar quando a bola realmente passa da linha, né? Porque às vezes ela pode bater e voltar e fica difícil de visualizar para a arbitragem. Então existe essa rede também. Agora falando um pouco sobre os equipamentos de jogo. Nós temos a bola, que é feita de plástico, ela pode ser apresentada em diversas cores, né? Tem vários tipos de texturas diferentes, mas as características em relação a tamanho e peso são sempre as mesmas. Ela possui um diâmetro de 72 milímetros e pesa 23 gramas. Normalmente a bola oficial para jogo, ela tem essas 2 cores, dificilmente vai ser muito diferente disso. Existem bolas com outras cores, de diferentes cores, mas para nível de treino ou práticas recreativas. Para jogo, essas são as cores oficiais aceitas. O taco para o jogo, né? Então, o taco, lá fora é chamado de stick, ele é composto pela lâmina, que é a parte de baixo do taco, que entra em contato com a bola, chamada de blade, né, conforme está aí no desenho. Normalmente a blade é feita de plástico. E nós temos o cabo também, que é a parte mais longa do taco, que a gente chama de shaft, normalmente construído em fibra de metal, como fibra de vidro, fibra de carbono, ou mesmo uma composição dessas fibras. Alguns tacos são de fibra de alumínio também. A medida desses tacos varia entre 85 a 104 centímetros. A medida do taco varia conforme a altura do jogador, né, a nível de alto rendimento. E na ponta do taco nós temos o grip. Assim como em modalidades de esportes de raquete, né, existe essa proteção para um maior conforto do atleta, para evitar que o taco deslize com o suor. Então o grip também é essa parte emborrachada que reveste a ponta do taco. Então esse é um taco de floorball. Quanto aos uniformes dos jogadores, nós temos o atleta de linha, ele utiliza camiseta, shorts, meião, tênis, né, como um jogador, por exemplo, de handebol, de basquete ou de futsal, e, logicamente, o que o diferencia é o uso do taco.
né, o taco que é o taco de jogo. Quanto ao goleiro, o goleiro ele usa uma camiseta, é necessário, perante a regra, que ele use uma calça comprida, é uma obrigação da regra, deve usar, logicamente, o seu par de tênis, e ao goleiro é exigido também o uso do capacete para proteção. Então, o goleiro também, obrigatoriamente, precisa usar o capacete. Então, conforme a regra, ele precisa estar de calça comprida e capacete, e uma camiseta que não necessariamente precisa ser de manga comprida. Ele pode usar a camiseta que ele preferir, porém a calça tem que ser comprida, e ele obrigatoriamente precisa usar o capacete. Não há obrigatoriedade no uso de luvas, o goleiro pode fazer opção por outros equipamentos de proteção, como joelheiras e cotoveleiras. Vou falar um pouco sobre as ações do jogo. A primeira delas, vocês podem ver um pouco aí nessas imagens, é o stick handling. O stick handling a gente pode traduzir como algo como manipulação do taco. Aqui no Brasil a gente só costuma chamar de controle de bola ou domínio da bola, que é a habilidade de você manejar o taco e manter a bola ali de uma maneira bem controlada. O uso dessa habilidade facilita para o atleta tanto proteger a bola do adversário, como para evoluir na quadra, para fazer algum tipo de finta. Então é um treino muito necessário para o atleta de floorball. Ele trabalhar com a bola em diferentes perspectivas de movimento, em deslocamento, parado, com o uso do taco dos dois lados, enfim. É algo muito importante para quem está se desenvolvendo aí na modalidade. A partir do stick handling, ou do controle da bola, a gente tem também o drible, que nada mais é do que o uso do taco para, de alguma forma, superar o adversário, né, em um movimento contínuo. Então, avançar pela quadra com a posse da bola, e aí você passar pelo seu adversário. Então, as grandes jogadas do futebol vão acontecer justamente com esse uso do drible aliado ao controle da bola, para criar uma situação ofensiva benéfica para a equipe. Então, a gente tem aqui 2 dribles que eu coloquei como imagens aqui. Um drible bem simples, acima, em que eu apenas tiro a bola afastando da envergadura do meu adversário. E embaixo, uma jogada que é até bem comum no futebol. O pessoal, no futebol, tem essa cultura, né, da bola entre as pernas. Tomou a bola entre as pernas, tem aquela tiração de sarro. Mas no futebol isso acontece bastante, porque a bola é realmente muito pequena, então é uma situação que acontece com uma certa frequência num jogo de floorball, não é nada que vale a pena ficar pensando assim. Apesar de que aqui no Brasil, obviamente, quando a gente consegue um drible e coloca a bola entre as pernas do adversário, todo mundo fica ali muito contente. Vamos para outra das ações de jogo, que é o passe, né? E aliado ao passe, a recepção. Eu considero que o passe é a ação que o jogador mais executa durante o jogo. O jogo de futebol ele é basicamente um jogo de passes, onde a gente circula a bola, procurando a melhor opção para ou fazer um drible, uma finta, para encontrar a situação para finalizar no gol. Então, o passe é uma habilidade extremamente importante para o jogador de floorball. Esse passe ele é direcionado então com o taco, normalmente como a gente observa aí o movimento. E mais importante do que o passe, eu acho que é a recepção da bola. Porque as mãos têm que estar leves, o taco tem que receber a bola de maneira a amortecer o movimento para depois impulsionar a bola. Se eu deixar o taco muito rígido, essa bola pode bater, ricochetear, pode ir para longe do meu taco, e aí eu posso perder a posse da bola. Então, é importantíssimo que eu saiba amortecer a bola com o movimento. Outra ação de jogo é a finalização, a gente costuma chamar de chute, né? Apesar de o chute não poder ser realizado com o pé, né? A regra não permite que eu faça uso do meu corpo para marcar gols, né? Os gols têm que ser feitos com o taco. A gente chama de chute porque fica um pouco mais fácil e a nomenclatura em inglês é chute também, então a gente acaba adaptando para o brasileiro para também chamar de chute. Esse chute, ele pode ser feito, como eu falei, com o taco, pode ser feito com os dois lados da blade, né, com os dois lados ali da parte de baixo que encosta na bolinha, e também pode acontecer de 3 maneiras diferentes. Ele pode acontecer
com o movimento de arrastar a bola, né? Você conduzir a bola na blade e depois você fazer o movimento mais curto no final. Pode ser um movimento de arrastar o taco no chão de maneira mais rápida, imprimindo velocidade na bola, né? Algo que você movimenta muito mais uma ponta do taco do que realmente um arrastar a bola. E, obviamente, é o que é mais comum para quem está iniciando na modalidade, que é a batida, né? A bola vem, eu levanto o taco e bato, né? Como a gente está acostumado, por exemplo, a ver naqueles jogos populares de rua, né? O jogo do taco, o jogo do bets, que eu bato a bolinha. Então, no floorball também tem esse movimento. Então, a gente tem esses 3 tipos de chute a gol. Para finalizar as ações do jogo, a gente inclui também um pouco do goleiro. Então, a gente consegue observar aqui os movimentos do goleiro. A posição do goleiro durante a maior parte do jogo é uma posição ajoelhada, né? Por quê? Para estar mais próximo da circulação da bola, para ocupar a maior parte do espaço em direção ao gol. O goleiro pode fazer a defesa com qualquer parte do seu corpo, independente se for no braço, no corpo, na perna, nas costas, na cabeça, no capacete, enfim. Qualquer parte do corpo pode ser utilizada para defender a bola. Ele pode segurar essa bola quando ele estiver em contato com a área. Então, se o goleiro estiver dentro da área, ele pode segurar a bola com as 2 mãos ou com uma mão só, independente disso. Ele com o corpo dentro da área. E como eu falei lá no slide anterior, ele obrigatoriamente tem que jogar de calça comprida e o capacete. O goleiro, como eu falei, permanece a maior parte do tempo ajoelhado. No entanto, quando ele vai fazer algum lançamento, ele pode levantar. Quando a bola está com o time dele, ele pode levantar. Ele não é obrigado a ficar nessa posição o jogo todo. A gente pode observar ali no slide à direita, na parte inferior, o goleiro recebe a bola e faz um lançamento, uma reposição da bola em jogo. Então, basicamente, essa é a movimentação do goleiro dentro do gol. Bem difícil de marcar o gol no goleiro, porque normalmente um goleiro ocupa bastante espaço ali já dentro do gol. E quanto mais ágil, maior a dificuldade ainda. Aqui a gente vai passar rapidamente pelas regras do jogo. Então a gente tem, como duração oficial, a modalidade é disputada em 3 tempos de 20 minutos cronometrados. Ou seja, quando o jogo para, o tempo para. Quando o jogo recomeça, o jogo reinicia aí a contagem do tempo. Aqui no Brasil, ainda não temos jogos oficiais. O jogo oficial mesmo costuma durar aí por volta de 2h30, 3 horas, por conta dessas pausas, os intervalos entre os tempos. A arbitragem do jogo ela é formada por 2 árbitros que jogam dentro da quadra. Tem uma movimentação muito semelhante aos árbitros, por exemplo, de futsal, ou mesmo de handball. E também os mesários que fazem a anotação da súmula e marcação do tempo. Então, como eu falei, o face-off, que é isso que nós estamos vendo aí na imagem, é uma disputa de bola, que acontece naqueles pontos de face-off espalhados pela quadra. Então, os 2 adversários se colocam frente a frente, ao sinal do árbitro, eles disputam a posse da bola. Isso acontece quando vai começar o jogo, no centro da quadra, se acontecer um gol, também no centro da quadra, e também para reiniciar o jogo, se for o segundo tempo, por exemplo, né, também acontece no centro da quadra. No caso de acontecer algum outro tipo de interrupção, a bolinha de alguma forma se tornar impossível de ser jogada, teve que ser interrompido o jogo por algum motivo, que não uma falta ou alguma coisa do tipo, também é cobrado um face-off, aí sim naquelas posições que eu mostrei a vocês durante a exposição da quadra. Guilherme, posso fazer uma pergunta aqui do Renan? Claro, fica à vontade. O Renan Vinícius pergunta qual é o rigor do uso do taco em relação ao contato voluntário ou involuntário a outro atleta. Ah, sim. Eu vou tratar disso daqui a pouquinho. No próximo slide eu vou falar um pouco sobre as infrações mais comuns. Ok. Beleza, eu vou guardar a pergunta aí do Renan. Tem da Dicineia também para responder sobre o equipamento. Falando aí no... Em quadra, nós temos 5 jogadores de linha e um goleiro. Isso que eu estou falando para uma quadra, como eu falei, 40 por 20 metros, né? Aqui no Brasil a gente
adapta muito, porque dificilmente nós temos uma quadra que comporte esse espaço, e principalmente com 5 jogadores jogando de maneira simultânea. Então, 5 jogadores de linha e um goleiro são as exigências oficiais da regra. Dentro de uma equipe, podem ser registrados até 20 jogadores e as substituições são ilimitadas, como em outras modalidades que a gente vê aí, jogadas em quadra. Quando a bola sai para fora do espaço de jogo, ela se ausenta ali do espaço percorrido pelas proteções laterais, é cobrado um lateral. Independente se ela sai pelo fundo ou pelo lado, a gente chama sempre de lateral. Se essa cobrança acontece na lateral, a bola é reposta ali próxima da parede, no ponto mais próximo de onde ela sai. Que a bola vem para o goleiro, ela é cobrada pelo jogador de linha, no ponto de face-off ele repõe essa bola em jogo. E, claro, nessas cobranças todas que eu falei aqui de lateral e depois as faltas que eu vou tratar na próxima slide, o adversário precisa respeitar a distância e há um tempo para fazer a cobrança também. A partir do momento que o jogador para a bola na posição, ele tem que fazer essa cobrança de maneira rápida. É um esporte extremamente dinâmico. Não há aquele espaço para ficar enrolando, o cara entrar na frente da bola. Os árbitros são extremamente rigorosos nessas questões. Vou falar um pouco, então, sobre as faltas mais comuns. Então, o que são faltas comuns no floorball? Usar o taco ou o corpo para empurrar, puxar, chutar ou deslocar o adversário ou seu taco. O único contato permitido no floorball de maneira corporal é o ombro a ombro, a disputa pelo espaço em ombro a ombro. Então, se o meu taco, por exemplo, acertar o meu adversário, ou acertar o taco do meu adversário, se eu puxar o taco dele com o meu taco ou com o meu corpo, se eu empurrá-lo, se eu chutar o taco do meu adversário, de qualquer forma que eu deslocar o adversário ou o meu taco, utilizando o meu corpo ou o meu próprio taco, isso é uma falta, isso eu não posso fazer. O jogo é jogado sempre na bola, até para manter a integridade dos atletas. Outra restrição importante para evitar qualquer tipo de lesão, para que alguém se machuque, é que o taco ele só pode ser usado para jogar a bola abaixo da linha do joelho. Então, eu não posso usar o meu taco, por exemplo, uma bola que vem lá no alto, se a bola bateu em alguém e subiu, eu não posso levantar o taco acima da linha do meu joelho para jogar. Essa bola só pode ser jogada do joelho para baixo. E ao realizar o movimento de chutar, passar, qualquer coisa que eu faço com o meu taco, esse taco não pode subir acima da linha da cintura também. É importante manter o taco abaixo da linha da cintura para minha própria segurança e para a segurança também de quem está jogando comigo. Isso também é muito observado e acho que vai de encontro à pergunta que o Renan havia feito, né? Qual que é a restrição do uso do taco? É justamente essa. O taco não pode, de alguma forma, interferir no meu adversário ou no equipamento dele, e eu também tenho que manter esse taco abaixo da linha da cintura para que seja um jogo seguro. Outras infrações que acontecem no jogo. Cabecear ou tocar a bola com a mão, também são faltas, né? Desde que feitas de maneira intencional. Saltar também para interromper a passagem da bola é uma falta. De alguma forma, quando eu me deslocar ali, for para o chão, não posso jogar sentado ou com os 2 joelhos no chão, mesmo deitado, também não é permitido, para a própria segurança do atleta. E eu também não posso utilizar o meu pé na mesma jogada, fazer toques com o pé, né? Passo com o pé, passo para o outro, não. Bola bateu no pé, pode seguir o jogo, mas eu não posso ficar passando a bola de um pé para o outro, isso é uma falta. Em situações em que a defesa comete uma falta com o intuito de impedir uma situação clara de gol, a arbitragem ela pode marcar o pênalti. E o que é o pênalti no floorball? É isso que nós estamos vendo aí na imagem. É um deslocamento do atleta a partir da linha central do campo, e ele contra o goleiro apenas, 1 contra 1, vai deslocando sempre para frente, ou seja, ele não pode retroceder, nem a bola pode retroceder ao mesmo tempo. Se ele for para trás, a bola tem que continuar indo para frente. E se a bola for para trás, ele tem que continuar indo para frente. Então tem que ter um movimento em direção ao gol. E aí ele tem uma chance de finalizar sem rebote para tentar marcar esse gol. Então esse é o pênalti no floorball. Além disso, em situações de faltas mais extremas, existe a opção do árbitro de fazer a exclusão temporária do atleta que estiver jogando. Então ele pode cumprir uma penalidade no banco, como é comum, por exemplo, no handball, né? A gente vê bastante o atleta sofrer a exclusão de 2 minutos no handball, isso é bem comum no jogo. Então no floorball nós temos também as exclusões, então a equipe fica com um jogador a menos durante o período da punição do atleta.
Essa punição pode ser de 2 minutos ou 5 minutos. Existe também a punição de 10 minutos, em que a equipe não fica reduzida, mas o jogador não pode entrar em quadra, né, dentro desse tempo de 10 minutos. E temos também as penalidades de partida, que são as exclusões mesmo do jogo. Aí o atleta não retorna, né? Com a penalidade de partida, o atleta ele é expulso do jogo, o que vale ao cartão vermelho. Muito bem, agora vamos lá. A Dilcineia perguntou a respeito de como introduzir o esporte, a questão do equipamento. Nesse período agora eu vou falar um pouco sobre isso. Então, como iniciar a modalidade? Partindo, inclusive, do contexto que a gente tem aqui no Brasil, onde o acesso ao material é difícil, eu diria que muito dificultado, porque não temos ninguém vendendo aqui no Brasil ainda. Então, como eu vou começar, como é que eu vou fazer uma prática inicial? Então, eu trouxe aqui algumas opções para que a gente possa, de uma maneira bem interessante, construir esse equipamento. E com a construção desse equipamento, inclusive, são questões que a gente pode abordar em relação ao reaproveitamento de material, questão da reciclagem, sustentabilidade e, lógico, o próprio exercício da criatividade, tanto do aluno como do professor ou de quem está envolvido ali. Então, a gente tem alguns exemplos aqui. Na esquerda ali, esse é um primeiro material que eu desenvolvi quando eu conheci o esporte lá em 2009. Eu tive contato com ele a partir de uma necessidade de pesquisa com os meus alunos na escola, que eu atuava na rede estadual, e eu construí esse material com um cabo de vassoura e caixa de leite. Então eu abri a caixa de leite, fiz uma dobra ali nela, prendi com um grampeador, com fita adesiva, e aí eu joguei com bolinha com os alunos. Então essa foi a primeira experiência, eles mesmos, cada um construiu o seu, foi bem interessante. Foi a primeira experiência que eu tive de construir esse equipamento para uma prática com alunos ali em idade escolar. Aí nós temos outras opções de taco, que essa, por exemplo, que vem na sequência aí, a segunda do lado esquerdo, é um taco que eu vi o ano passado, o pessoal mandou imagens pra gente, que o pessoal construiu lá na USP, no projeto esportivo lá, que usa um cabo de vassoura também, e um pedaço daqueles macarrões de piscina, colocado ali na ponta, e ele é dobrado, amarrado com barbante, e aí ele fica com o formato também, muito legal. Também uma opção bem interessante aí para reaproveitar o material. Nós temos a trave aí que eu coloquei no centro. Essa trave foi a trave que a gente usou aqui em Campinas por algum tempo. Então ela é bem semelhante à trave oficial, no entanto construída ali com um cano de PVC plástico. Então, possível ali. Eu comprei, na época que eu construí, eu comprei 3 segmentos de 6 metros, 6 ou 5 metros de PVC, fiz o seccionamento deles nos tamanhos corretos, comprei alguns cotovelos e aqueles T's, né, para fazer a conexão, e usei cola plástica, depois eu pintei tudo de vermelho, comprei uma rede de proteção e tá lá. Estão inteiras até hoje, eu uso na escola com a criançada, que é onde eu trabalho. Então é possível também de construir as traves e, lógico, a gente está falando de uma trave onde joga o goleiro. Posso fazer uma trave que não tenha goleiro, uma trave pequena, também é possível. E outras duas opções são, também com um cabo de vassoura encaixado na boca de uma garrafa PET, onde eu coloco ele, faço a dobra, o taco fica ali com uma característica semelhante ao taco de floorball também, onde a garrafa vai fazer o papel da blade, né, arrastando no chão e batendo a bolinha. E outra ali que é aquele uso do PVC como taco. Então a gente tem um tubo de PVC com um cotovelo na ponta que faz a condução da bola. Só para frisar aqui que são adaptações possíveis para a gente fazer uma prática ali bem inicial. Não dá para jogar realmente o esporte com esse material, porque tem um risco aí de quebra, né? Se a gente está falando de cabo de vassoura, cabo de PVC, pode estilhaçar, pode machucar alguém. Então, se a gente perceber que o nível de prática está realmente muito avançado, não é recomendável jogar com esses materiais. A gente tem outras opções aí que a gente pode oferecer depois. Vou falar na sequência aí sobre como ter acesso a esses equipamentos. Então, a gente falou aqui da adaptação dos tacos, das traves. Eu vou falar um pouco sobre também a adaptação do jogo, porque eu acho que outra das vantagens fantásticas que eu enxergo no floorball, a partir do momento que eu me envolvi com ele, é justamente essa flexibilidade. Então, você encontra gente jogando floorball na rua, na calçada, no pátio, em quadras fechadas, em quadras abertas. Já vi gente jogando na terra, já vi gente jogando na grama, grama natural, grama sintética.
com parede lateral, sem parede lateral. Então, você vai adaptando as regras conforme as possibilidades que você tenha disponível. Então, nós temos aqui nas imagens, ó, lá em cima no canto esquerdo é uma prática fora do Brasil, né, que eu peguei ali para exemplificar um torneio que o pessoal fez ali de floorball de rua, vamos dizer assim, né, um street floorball. E do lado direito em cima é uma imagem nossa. A gente fez uma prática num evento que a prefeitura realizou, chamado Viva Glicério. A gente foi até lá, levou os golzinhos, convidou a molecada que estava ali passando, e aí jogamos ali na rua. Bem livre ali, bem solto, e correu tudo bem, foi super legal, a criançada se divertiu. No centro, do lado esquerdo, é uma imagem de um dos cursos que a gente deu de floorball, que foi realizado ali na Faculdade de Educação Física da Unicamp. Então lá eles têm a parede de um lado, e do outro lado a gente coloca os bancos, que fecham ali como se fosse a parede lateral do jogo. Então, num lugar que tem acesso a esses bancos, né, seja aquele banco sueco mesmo, banco de madeira, ou um banco ali que é usado, por exemplo, no refeitório ou no pátio, você coloca ao redor e dá para fechar a quadra também. E, lógico, outros espaços com quadras mais abertas, né, quadras externas, lá embaixo, e também no campo de grama sintético, dá para jogar também. Não é a mesma coisa, porque a bolinha realmente vai ter um pouco mais de atrito no campo, mas dá para jogar. Inclusive, ali dá para ver que eu fiz até uma adaptação. Isso foi um jogo lá no Sesc que a gente fez, com cone. Então, o cone faz as vezes de gol também. E, lógico, varia conforme o espaço que eu tenho disponível. Eu posso jogar, às vezes o espaço é muito pequeno, faço um golzinho pequeno, 1 contra 1 ali, dá para jogar um gol a gol, ou mesmo um driblando o outro, dá para jogar 2 contra 2, 3 contra 3, 4 contra 4. Posso jogar com goleiro, você tem a trave grande, posso jogar sem goleiro, com a travinha pequena, enfim. Tem todas as possibilidades aí de adaptação do jogo. Por fim, né, para a gente ir caminhando para o nosso final, eu quero apresentar a vocês um pouco do que a gente tem realizado aqui em Campinas, que vocês possam conhecer e entender de que forma também podem buscar se integrar, se quiserem conhecer mais sobre o esporte, por exemplo, que a gente voltar com as práticas e também mandar pessoas para que elas venham conhecer o nosso esporte. Então, aqui em Campinas, a gente tem, como eu falei no início, a Associação Campineira de Floorball, foi fundada em 2016. O grande projeto que a associação desenvolve desde 2016 até hoje é o projeto do Floorball na escola. Dentro desse projeto, então, a gente faz visitas às escolas, agendadas com os professores, né? A gente entra em contato, quem tem interesse, os professores se inscreviam, a gente agendava uma visita, nesse dia íamos até lá, com equipamento, com o gol, com a trave, com o capacete, e ensinava o básico ali para a criançada, de como pegar no taco, como manejar a bola, e fazer alguns jogos para que eles conhecessem o esporte. E a partir disso, a gente não só apresentava aos estudantes a modalidade, como também aos professores. A partir de 2018, a gente começou também a oferecer o empréstimo desse equipamento. Então, a gente ia visitar a escola e conseguia também deixar uma parte desse equipamento na escola para que o professor continuasse jogando com a criançada por mais algum tempo. Então, desde 2017, a gente conseguiu passar por mais de 30 escolas aqui na região e também enviamos materiais para entidades assistenciais. A gente esteve tanto na rede municipal como na rede estadual, tanto de Campinas como em Sumaré, Hortolândia. A gente também fez uma atividade muito legal na Fundação Casa, aqui em Campinas, foi muito bacana, muito legal levar o esporte para os jovens que estavam lá internados. A gente fez o empréstimo de equipamentos para outras ONGs e entidades assistenciais, o equipamento já foi, inclusive, para Águas de São Pedro, com a Secretaria da Educação, que veio aqui retirar conosco para jogar lá com a criançada nas escolas. Então, esse é o nosso principal projeto aí, que tem um alcance muito legal, e através dele a gente tem levado o esporte para mais pessoas. Junto aos educadores, a gente promoveu alguns cursos de introdução ao floorball, que são um pouco mais aprofundados em relação ao que eu falei para vocês aqui hoje, né? Principalmente em relação à questão de regra, questão de exercícios, de como ensinar. Então, a gente promoveu alguns cursos em algumas cidades aqui da região. Nos últimos 2 anos, em 2018 e 2019, nós recebemos aqui o Campeonato Brasileiro. Em 2018 em Campinas, em 2019 foi na cidade de Hortolândia. E hoje em Campinas há 3 equipes adultas,
que praticam floorball de maneira mais regular, que é o Invictus, que é a equipe que surge para representar a Associação Campineira, a equipe dos Guarás, que é uma equipe formada por pessoas que frequentam as aulas de floorball oferecidas na extensão da Faculdade de Educação Física da Unicamp, e a equipe Winner, que surgiu no ano passado também, algumas pessoas começaram a se interessar pelo esporte. E, finalmente, como jogar floorball aqui em Campinas, né? A gente tem algumas opções, obviamente agora não temos essas opções no momento, mas são as opções que estão disponíveis aí, para quando tudo retornar, a gente espera que essas opções voltem ao normal. Então a gente tinha a equipe Invictus, que é a equipe da Associação Campineira, né, que a gente promove os treinos, treinando nos sábados de manhã e também nas terças-feiras à noite, na Escola Estadual Castorina Cavalheiro. Não sei se todos aqui são de Campinas, se todos conhecem a escola. Essa escola fica ali na Vila Itapura, fica basicamente no encontro ali entre a Avenida Brasil e Orozimbo Maia. É uma escola até bem tradicional aqui em Campinas. Então, nessa escola, a equipe Invictus desenvolve seus treinos nos sábados de manhã e também a gente tinha acabado de iniciar esse ano um trabalho nas terças-feiras à noite. Então, são 2 treinos semanais. A Unicamp, desde 2018, também vinham promovendo um curso de extensão de floorball semestral, então as pessoas faziam inscrição no início do semestre e essas aulas aconteciam ali para quem quisesse conhecer um pouco mais sobre o esporte. Normalmente 2 vezes por semana, à noite, no ginásio lá da FEF, né, da Faculdade de Educação Física da Unicamp. O SESC Campinas também promove semanalmente uma recreação nos domingos à tarde. Então, antes da gente ter tudo interrompido aí, essa recreação acontecia nos sábados, tinha 1 hora ali de floorball ali para quem quisesse. Lá o SESC tem equipamento para emprestar, tem bolinha, tem trave, um mini golzinho para jogar, então é uma prática aberta ali, a partir, acho que, se eu não me engano, dos 11 anos podia começar a jogar, então era bem legal, bem divertido, bem bacana para quem quer conhecer o esporte. E eu queria deixar registrado aqui que infelizmente não deu para a gente iniciar, mas um dos nossos projetos para esse ano com a Associação Campineira é iniciar a categoria de base. A gente ia começar um trabalho com a criançada a partir dos 10 anos para formar núcleos de escolinhas de floorball. Inclusive, a gente fez a inscrição num concurso da Federação Internacional e fomos contemplados. Nós ficamos entre os 3 primeiros aí com os nossos projetos, entre os 5 primeiros, desculpa, né? Um projeto foi 2º colocado e o outro foi 4º. E nós ganhamos esse concurso da Federação Internacional e vamos receber um kit de equipamentos. A gente vai receber taco, vai receber bolinha, vai receber equipamento de goleiro. Isso vai nos ajudar a desenvolver esse projeto com a criançada. Inicialmente, a gente tinha 3 núcleos para iniciar esse ano ainda, levando o floorball gratuito para a criançada aí, 1 vez por semana, pelo menos, né, para a gente iniciar um trabalho para a criançada começar a jogar de maneira mais regular. Mas tivemos a interrupção aí com a questão da pandemia. A gente espera que em 2021 esses projetos possam avançar e seja mais uma opção aí para se jogar floorball aqui em Campinas. Quem quiser mais informações, pessoal, eu deixo aqui os links, que são os links onde vocês vão encontrar tudo aquilo relacionado a floorball no mundo e no Brasil. A gente também tem os nossos links aqui de Campinas. Aqui em Campinas nós temos o site da Associação Campineira. Vocês vão entrar em floorballcampinas.com.br. Estamos nas redes sociais aí do Facebook, do Instagram, no YouTube, sempre como Floorball Campinas. Nós temos um podcast também, onde a gente fala um pouco sobre floorball, que também está no nosso site ali, que é o floorballcampinas.com.br/podcast. Se alguém quiser mandar um e-mail, quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade no floorballcampinas@gmail.com. Esse é o meu telefone também, podem ficar à vontade de entrar em contato, qualquer informação que vocês precisarem, eu estou à disposição. E agora fico à disposição também para mais comentários, mais perguntas. Quem quiser falar mais alguma coisa, quiser mais informações sobre o floorball, eu realmente fico à disposição, porque a gente quer que mais pessoas conheçam o esporte, quer levar lá, mas porque ele é realmente democrático, ele abre portas para todos,
e traz essa oportunidade de a gente experimentar algo diferente, algo que a gente não está acostumado, algo que chama a atenção desde o princípio. Essa imagem a gente tirou ali no ginásio Abichedi, ali, no Parque Inhumas. A gente fez uma atividade ano passado na virada esportiva e foi bem legal, porque a gente chegou montando o equipamento e a criançada ficava ali olhando, né, meio ressabiada, meio desconfiada, e quando a gente começou a brincar, eles se interessaram na hora, quiseram jogar. A gente fez um campeonatinho ali com eles, foi muito interessante o envolvimento da molecada ali, e a gente quer que isso chegue para mais pessoas, que isso realmente atinja um público maior, então a gente espera que isso aconteça. Quero agradecer novamente à Secretaria de Esportes e Lazer aqui de Campinas, pela oportunidade de falar um pouco sobre o esporte. Quero agradecer a todos que estiveram presentes, e eu realmente fico à disposição agora para as perguntas, para os questionamentos de vocês. Se quiser fazer algum comentário, tiver mais alguma curiosidade, eu estou à disposição. Professor Guilherme, muito obrigada pelo curso. Parece um esporte bastante interessante, que tem tudo para chamar a atenção. Eu vou passar aqui perguntas e comentários do chat, alguns elogios, e a Lívia, o Marcos e a professora Mônica, que também esteve na Viva Glicério, que achou bem bacana a participação lá e a atividade do floorball. E eu tenho uma pergunta aqui, que é do professor Ciro: qual seria o ideal para o trabalho postural nos atletas de floorball? Porque os jogadores ficam por muito tempo curvados, e ele pergunta se existe muita dor lombar. Perfeito. Na verdade, a recomendação para que você jogue floorball é manter uma postura semelhante àquilo que a gente chama de posição de expectativa no voleibol, né? Para quem é mais antigo, assim, que aprendeu dessa forma, que são os joelhos flexionados, né? Para que você equilibre ali, para realmente você não sobrecarregar a coluna lombar. Então, você precisa manter uma posição de joelhos flexionados, onde você consiga atingir o taco com o chão e controlar a bolinha, e obviamente manter o olhar na direção do jogo, né? A gente não pode ficar olhando para o chão, porque senão você perde contato com os seus colegas, com o adversário, enfim. Então o treinamento é feito sempre com essa posição de joelho flexionado, para que não sinta essa dor nas costas, né? Então a gente orienta todo mundo que joga a sempre fazer essa posição dos dois joelhos, né? Alternando o peso, o deslocamento pela quadra. Normalmente, quando um atleta se desloca com maior velocidade, é comum que a gente use uma mão só para conduzir a bola. Aí isso facilita que a posição fique em pé. Mas durante o jogo, quando eu estou fazendo uma proteção de bola, normalmente eu vou usar as duas mãos no taco. Aí eu preciso manter essa posição de joelho flexionado, que é até uma posição de maior equilíbrio, né? Para evitar que o adversário me desloque ou de alguma forma possa ele interferir para que eu perca a posse da bola. Então, normalmente é feito dessa forma. Legal. Uma pergunta da Marli: ela observa que a terceira idade pode jogar também. Qual é a forma de treinamento para iniciar essa faixa etária dos acima de 50 anos, utilizando esse jogo de forma recreativa? Sem dúvida, é um esporte muito legal para jogar com a terceira idade. Eu tive a oportunidade, quando eu trabalhava no SESC, lá em São Paulo, de aplicar um pouco da modalidade com os idosos. A gente tinha uma turma de idosos lá bem legal, que gostava muito de esportes, e foi muito bacana, porque a gente fez uma adaptação, lógico que eles não conseguem correr tanto, a gente fez uma divisão dos espaços, eles primeiro aprenderam como dominar a bola, né, como movimentar a bola, o peso do taco e tudo mais, e ficava bem fácil. Obviamente, para o idoso, é mais difícil essa posição de ficar com o joelho flexionado, então a gente usou um equipamento um pouco mais comprido, porque facilitava, por mais que alguns idosos fossem mais baixos, com um equipamento maior ele conseguia jogar numa posição mais confortável, né? E com menos deslocamento, até que a gente não pode ter muitos encontrões nessa faixa etária, né? Até perigoso a queda na questão do idoso, mas dá para jogar e eles gostam sim, eles adoram. Quando eu fiz lá com os idosos, foi muito bacana, eles pegaram rapidamente o jeito da bolinha, de passar a bola e de tentar bater no gol, foi bem interessante. Então eu recomendo, conforme a Marli tiver interesse, entrar em contato com a gente quando as atividades retornarem, que a gente pode ir lá fazer uma atividade gratuita com o público que eles tiverem, a gente agenda, isso aí é bem fácil, podemos até emprestar um pouco do equipamento, não tem problema nenhum. Legal. A Rosilei,
ela pergunta se existe, como são organizados os campeonatos de base. Acredito que a pergunta dela seja a nível mundial, que ela complementa em seguida. A Rose, um abraço para a Rose, que é colega aí, parceiraça, a gente trabalhou junto há alguns anos. A nível de campeonatos de base, aqui no Brasil nós não temos praticamente nada, né? Existe uma iniciativa mais comum, que eu sei que é no estado do Paraná e no Pará, onde eles têm núcleos bem organizados nesse sentido com crianças. A gente espera que aqui em Campinas, no futuro próximo, a gente possa fazer isso. A nível mundial, a prática ela acontece nas categorias sub-19 e sub-17, né? Ali são os níveis mundiais. Mas, se você for em países onde o floorball é muito bem desenvolvido, como eu falei lá, Suécia, principalmente a Suécia, Finlândia e Suíça, eles têm muitas ligas, muitos clubes, muitos torneios em que a criançada joga ali, às vezes com a criançada da escola do lado, do bairro do lado. É muito comum, né? Tanto por isso que o desenvolvimento do esporte deles é realmente muito grande. A gente espera que aqui no Brasil isso aconteça, né? A nossa iniciativa com os projetos vem com essa intenção, né? De formular as categorias de base para que a gente possa ter competições e finalmente as crianças comecem a jogar desde cedo. Ótimo. Eu vou passar alguns comentários aqui, porque o pessoal está gostando da palestra. O Celso, a Kátia Malaquias parabeniza e agradece, a professora Mônica, a professora Selma, o Sebastião Velarde, professor José Domingos, o Sérgio Giacomello, todo mundo parabenizando. O Queiroz também, a Larissa de Oliveira agradece, Wilson, Estela, Carlos, o professor Ciro, a Sônia, a Cristiane, a Marli agradece também. Eu posso fazer uma pergunta, Guilherme? Por favor, fica à vontade. A curiosidade que eu conheço um pouquinho do hóquei sobre o gelo. O floorball me parece bem mais amistoso, né? Totalmente. A gente brinca que ele é o primo com um pouco mais de segurança do hóquei no gelo, porque o hóquei no gelo realmente é um pouco mais agressivo, né? Tem um contato físico mais exacerbado. Ah, tá. Menos dentes quebrados. Com certeza. Tanto por isso, é muito fácil de observar, porque não há nenhuma requisição de equipamento para quem joga na linha, né? Você joga ali como quem joga futsal, quem joga basquete, joga handball, porque não tem todo esse risco que existe, né? Foram feitas várias pesquisas ao longo dessas últimas décadas sobre o índice de lesões de atletas de floorball. E a maior parte das lesões, 95%, eu acho, no estudo que eu vi, eram lesões que o atleta se machucava sozinho. Ele torcia o pé, ou ele torcia o joelho. Então não tem lesões por impacto, né? Dificilmente um atleta vai se machucar em contato com o outro. Lógico, estou falando de um jogo a nível de controle, de regra um pouco maior. Quando a gente joga com crianças, e principalmente para quem está começando a jogar, é natural, o taco vai subir, acaba pegando no corpo do outro. Já vi acontecer, acontece, mas é muito raro, né? Quando o jogo é bem conduzido e o pessoal vai pegando desde o início, é muito fácil de jogar e, com certeza, muito mais seguro que o hóquei no gelo. Eu percebi, porque não tem todos aqueles equipamentos de segurança, né? Bom, parabéns da Lu, de agradecimentos aqui da Dil, da Marli, da Alessandra, a Marina Ortiz. Ela comenta aqui que no Sesc Campinas, domingos e feriados, às 15 horas, e parece-me que é um horário local para a prática do floorball. E após as atividades normalizarem. Rosilei também agradece, o Rodrigo, nossa, tem um monte aqui. O Nacle, a Rosana Merino também achou muito interessante, e os materiais se tornam mais acessíveis também. É bacana. A Marina também teve vontade de jogar. O Renan, o Digo até colocou alguma coisa aqui, um link para conhecer.
O Rodrigo faz parte da nossa diretoria aqui, é nosso atleta também, é um dos entusiastas do futebol aqui, está dando um suporte aí para a gente. Ok, então acho que encerrou aqui o chat, Guilherme. Então, eu deixo com você a palavra, antes agradecendo pela sua disponibilidade, por ser nosso parceiro aí e estar presente nesse programa online de capacitação no esporte. Agradecimento a todos os presentes e deixo com você a palavra final para despedida e as suas considerações, ok? Obrigada. Tá ok. Bom, eu vou novamente agradecer todo mundo que está presente, vi muitos amigos aqui, eu fico muito feliz que tenham vindo aqui prestigiar, aprender um pouco mais sobre futebol. A gente já sabe bastante, eu espero que tenha aprendido um pouco mais. Quem ainda não sabia muita coisa, espero que tenha aprendido alguma coisa. E eu fico realmente à disposição de todos, né? Eu falo como Associação Campineira de Futebol aqui, colocando toda a nossa estrutura para, de alguma forma, levar o esporte para os grupos, para os locais onde vocês têm atividade física. Podem entrar em contato conosco através das nossas redes, podem mandar e-mail, podem entrar em contato no Facebook, Instagram, enfim. A gente sempre responde, a gente está atento aí a todas as solicitações para que a gente possa atender de alguma forma e ajudar as pessoas, né, a tirar essas dúvidas que tenham sobre o esporte e começar a jogar. Vi que muitas pessoas falam, que legal, deu vontade de jogar, então a gente espera vocês quando tudo voltar aí, a gente espera que nossos treinos voltem em breve, quando tudo se resolver aí, se tudo correr bem, para que vocês venham experimentar conosco, venham jogar, venham conhecer o esporte, porque ele é realmente empolgante, é um esporte acessível e que a gente espera que todos possam fazer bom uso dele aí nas suas práticas, seja na escola, seja na aula de esporte, seja com o público de crianças, adultos, idosos, enfim, ele é um esporte realmente acessível e espero que todos tenham a oportunidade de conhecê-lo mais de perto dentro em breve. Muito obrigado a todos, grande abraço, um ótimo restante de semana para vocês e eu espero que nos encontremos em breve. Um grande abraço. Valeu, Guilherme, até mais. Tchau, pessoal. Amanhã, 14 horas, temos um curso sobre alimentação, seguindo o programa online de capacitação no esporte. Obrigada.